Homem-Aranha nas garras do Duende Verde, mas na verdade não é só isso, tá? Essa é uma das histórias que tá aqui dentro, porque eu vou trazer hoje aqui o arco de conclusão, de fechamento da fase do Howard Mack, sim, que ele pegou ali no final dos anos 90, comecinhos do 2000, e ele fez umas historinhas aí do Aranha, que já passaram aqui, algumas inclusive, né, a maioria delas, então a gente vai ver agora a conclusão, como é que termina isso tudo, porque tinha um monte de ponta solta, né, desde o Senador Ward, passando pela morte da Mary Jane, e em si essa batalha com o Duende Verde. Então é tudo isso que vai ter no vídeo de hoje aqui do Gibizinho. Mas antes de entrarmos a fundo na mente doentia do Duende Verde, entre outras coisas, eu peço para você se inscrever aqui no canal. Entre na mente doentia deste que vos fala e venha fazer parte do Gibizinho, que está prestes a completar 5 anos, olha só que coisa bacana. Então se une aí ao canal para ter vídeos aí como esse, ver esses vídeos aí sempre que possível, sempre que sair, então também ativa o sininho se for o caso. Beleza? Então vamos ver como é que o Howard Mack fechou aquele monte de ponta solta que tinha aí nos arcos dele. A gente começa essa conclusão falando de um ponto bem estranho ali na época, que o Homem-Aranha foi roubado, né? Roubaram o uniforme do Homem-Aranha. No vídeo anterior, que saiu ainda num outro formato, enfim, aqui no Gibizinho a gente falou que teve uma hora lá, uma noite, que o Aranha saiu por aí, deixou a roupa dele num canto, quando voltou lá não tava mais. Então um cara roubou, vendeu pro Jameson, isso foi tudo anteriormente. Mas o fato é que o Peter tá sem seu uniforme convencional e ele vai lá pra casa da Tia May e ele acha um uniforme preto, aquele igual lá da Guerras Secretas, né? Porém esse que ele tinha feito em casa. Então ele usa de novo esse uniforme preto, vai andar ali pela cidade e nisso a Anne, que é a ex-esposa do Ed Brock, que talvez vocês se lembrem que o Venom também passou por ela estava muito traumatizada ainda por causa daquela questão ali do Venom, que isso aí foi bem atrás, fazia bastante tempo que isso aí tinha acontecido, tinha sido ainda no formatinho e aqui nós já estamos no final dos super-heróis premium. Enfim, ela tá ainda traumatizada com o fato do simbionte ter passado por ela e ela tem medo que o Homem-Aranha vai aparecer, ela tem medo que o Venom vai aparecer de novo, o Ed Brock tenta contato com ela fica meio apavorada e piora muito quando que ela olha pela janela e passa o Homem-Aranha vestido de uniforme preto. Nisso o Venom em si vê isso e ele vai atrás do Homem-Aranha, só que a Anne fica muito louca, muito desnorteada, meu Deus, o Aranha vai vir aqui me pegar. E ela se joga pela janela, né? E isso faz com que o Ed Brock fique completamente fora das ideias, quer matar o Aranha de tudo quanto que é jeito. Mas aí a gente pula para uma outra historinha que a Mary Jane foi dada como morta numa explosão no avião lá onde é que ela tava, né? Porém, o Peter não acredita que ela morreu. Ele sempre fica dizendo que ela não morreu e daí todas as pessoas ao redor dele ficam dizendo assim, ele não tá aceitando a perda, né? E lá pelas tantas chega uma caixa na casa da Tia May, só que assim, a gente não sabe o que tem nessa caixa, tá? Termina a história, a gente não vê o que tem na caixa. Então assim, podia ter sido a mala dela, podia ser o que da Mary Jane. Enfim, ali se junta muita gente, né? Os familiares da própria Mary Jane também, mas por fim o Peter vê o que tem dentro da caixa, que a gente não sabe o que é, e ele meio que tá, então vamos dizer que ela morreu mesmo. Depois a gente vai ver o Alistair Smith, aquele esmaga-aranha, aquele cara que tinha os esmaga-aranha, né? Cara, isso aqui, daí a gente remonta a coisas muito antigas, quando surgiu esse esmaga-aranha, que era um cara obcecado ali pelo Homem-Aranha, mas principalmente ele se tornou, em boa parte, assim, esse perseguidor do Aranha, justamente porque o Jameson ajudou ele, criou até um uniforme pro Jameson, ixi, acho que era até o Romitinha desenhando. Daí tá lá esse cara aí, que é o filho daquele primeiro cara que fez a roupa pro Jameson, e ele tá ali com o Jameson e ele diz assim, Jameson, tu estragou a vida do meu pai, tu tem que me pagar, porque tu fez tudo errado, e tu vai me ajudar a pegar o Homem-Aranha então de uma vez por todas. Aí tá, o Jameson fica meio assim, né, o Jameson tá com aquele uniforme do Homem-Aranha, e daí eles decidem que vão deixar o uniforme lá no Clarim Diário, pro Aranha vir lá pegar e ter os robozinhos aí do Esmaga-Aranha pra pegar ele. Detalhe que os robôs agora aqui, eles
estavam perseguindo, eles, com base no uniforme do Aranha, eles meio que cheiraram esse uniforme e estavam indo atrás de amigos do Aranha, até a Tia May, eles vão lá, esses robozinhos estão perseguindo essas pessoas para encontrar o Peter. Claro, eles não sabem que é o Peter, eles só estão indo pelo cheiro, vamos dizer assim, não se sabe direito o que é, mas enfim, estão perseguindo os amigos do Peter, o Peter vai atrás, eles também estão perseguindo a família do Jameson, para obrigar o Jameson a aceitar aquilo tudo, né? No fim, o Aranha dá um jeito de eliminar todos esses robozinhos aí, ele fala pro Jameson que tava tudo ok, né? Tava tudo resolvido aí, e então no fim das contas o Jameson mesmo ataca o Alistair Smith, dá uma porrada nele e diz assim, olha, por enquanto é só isso, a próxima vez que tu ameaçar minha família vai ser bem pior. E termina por assim. Enquanto o Venom vai atrás do Aranha, a gente vai ver um pouquinho ali daquilo que aconteceu com o Senador Ward, a gente vai entender o que acontecia ali com ele, qual que era o real objetivo dele, qual que era a ameaça por trás dele. Também, anteriormente tinha esse tal Senador Ward, que ele era muito caçado, vamos dizer assim, pelo Arthur Stacy, né? O tio da Gwen Stacy, que também foi policial, infiltrado, investigador, sei lá o que mais. Mas enfim, esse senador Ward aí, a gente vai entender por que tinha esse ódio aí por trás dele. Anteriormente, quando o Arthur Stacy trabalhava nessas agências secretas aí e tal, ele trabalhava com o Alcance, sim, aquele outro herói aí que aparecia vira e mexe aí no Homem-Aranha. A gente não entendia direito se ele era herói, se ele era vilão, o que era o tal do Alcance, né? Mas o Alcance, o Arthur Stacy e o senador Ward, que na época não era senador, né? Eles trabalhavam ali nessa agência e eles tinham que ir lá impedir que um vírus se alastrasse pela cidade. Assim, na moral, essa história é muito mal contada. Ela é bem estranha, porque assim, tinha um vírus lá que era alienígena, que daí se espalhasse pelas pessoas, ia ser um grande problema, daí não tinha cura, né? A tal da agência ela tinha que parar com isso daí, e o senador Ward pegou um frasco desse tal vírus aí e levou para casa. Ele teve contato com esse vírus, né? Ele pegou o tal do vírus, e esse tal vírus dele meio que dá um superpoder. Que não é bem um superpoder, né? Na verdade, ele implica, assim, ele bota uma super doença nas pessoas. A pessoa definha, tem até um momento aqui que ele pega o simbionte do Venom, mas fica uma história, assim, muito mal contada mesmo, até por isso, tá? Mas, enfim, ele tava alastrando esse vírus aí, tava espalhando o vírus pela cidade, e justamente porque o objetivo dele era dominar o mundo através da ameaça desse vírus, né? Então, as pessoas aceitavam ele aí, ou senão ele ia matar todo mundo, né? Daí ele tinha cura, daí ele ia dar cura pras pessoas, assim, uma história meio louca. Até vem os alienígenas aqui na história, vão ali junto com ele, mas assim, né? No resumo, o tal do senador Ward, ele pega o Arthur Stacy, prende ele lá, ele vai matar o Arthur Stacy, vai botar o vírus nele, vai espalhar pro mundo inteiro, e vai o Aranha com o tal Alcance junto lá pra impedir os planos do senador Ward. E eles conseguem, daí eles até pegam assim, como que ele estava espalhando a doença, né? O senador Ward estava espalhando uma doença, ia pro mundo inteiro, né? Eventualmente. E então eles pegam e botam uma cura nele, daí ele espalha a cura pelo mundo ali, né? Ao redor da cidade e tal. Ah, e vale ressaltar também que o Peter tinha sido tocado pelo senador Ward, já tava todo cheio de hematoma ali, um negócio bem bizarro. Enfim, né? Que tava ali eliminado o senador Ward, a gente entende que o Arthur Stacy tinha uma briga com ele, o Ward era muito apaixonado pela mulher que se casou com o Arthur Stacy, tinha uma treta meio grande aí, envolvendo muita coisa e tudo muito meio mal explicado, assim, foi meio corrido, meio estranha essa história. Em paralelo a essas histórias do senador Ward, principalmente, a gente vai vendo que o Peter vai tendo umas alucinações, ele vai sonhando com o Duende Verde, ele dorme mal, ele tem muito sono, ele deita e parece que ele não dorme, ele não descansa, e fica mostrando isso o tempo inteiro, né? Essas coisas vão acontecendo com uma certa frequência. O fato é que essas histórias, principalmente essas últimas aqui do senador Ward, elas se passavam em paralelo à saga que eu trouxe aqui anteriormente, que é a Vingança do Duende Verde, em que ele dá uma mexida na cabeça do Aranha. Vou deixar nos cards para você conferir, caso não tenha conferido, mas a moral é que o Duende Verde tava dominando o Aranha, tava meio que entrando na cabeça dele aí, fazendo umas coisas malucas com ele. Inclusive, fica meio subentendido que o Aranha estava se vestindo de Duende Verde e atacando as pessoas, principalmente as pessoas próximas a ele, como seus amigos ali, o Randy Roberts e Companhia Limitada.
E até tem um incêndio na casa do Arthur Stacy que foi causado pelo Duende Verde. E daí não fica muito claro se foi o Peter ou se foi o Norman. E eu acho que isso faz parte da história, faz parte pra gente não vilanizar o Peter em si, mas deixar a gente com uma pulga atrás da orelha pensando que talvez tenha sido o próprio Peter que tenha aprontado todas essas. Fato é que tudo isso era parte do plano do Norman de transformar o Peter em seu sucessor. Tanto que a gente vai ver o Norman explicando isso pro Peter. Ele falando que o Harry foi o Duende Verde, mas ele não gostou porque o Harry era um drogado, não prestava para ser um Duende Verde, não prestava para ser um Osborn. Daí depois ele foi tentar guiar o Norm, que é o neto dele, cara, uma criança recém-nascida, ele queria pegar e já levar pro caminho do mal. Ele tentou fazer isso, porém quando que ele tenta o contato com o Norm, ele já vê que o Norm estava sendo meio que vigiado, meio que cuidado pelo Aranha. Lembrando, isso aconteceu no momento em que o Norman estava, entre aspas, morto. Ele não estava morto, ele estava na Europa, mas ele vinha aqui visitar o Norm. Só que quando que ele viu que o Peter estava ali, daí ele teve uma conclusão. Não, quem tem que ser o meu herdeiro tem que ser o próprio Peter Parker. Então eu vou dar um jeito de fazer ele se tornar igual eu. Então foi todo esse plano que ele foi fazendo agora. Ele foi drogando o Peter, fazendo com que ele ficasse cada vez mais maluco. Depois ele sequestra o Peter, leva lá pra mansão no Osborn, e daí tem umas lugares muito escuros. Daí ele leva o Peter lá e ele quer que o Peter se acostume com a escuridão. Assim como o pai do Norman fez com o Norman quando que ele era mais novo. Enfim, ele tenta fazer uma lavagem cerebral maluca no Peter, um negócio bem pesado. E depois de tanto embate mental, vamos dizer assim, eles também têm um confronto físico, eles lutam ali em certo ponto e o Duende Verde fala pro Peter, olha, tu pode não querer ser o Duende Verde, eu vou até te deixar assim, mas é inevitável que em algum momento nós vamos se matar. Ou tu vai me matar, ou eu vou te matar, isso vai acontecer a qualquer momento. Isso aqui a gente já ouviu o Coringa falando pro Batman em algumas ocasiões, né? Então, talvez seja copiado aí do Batman, mas enfim, que teve essa luta, esse embate entre os dois, mas não resultou na morte de ninguém. O Norman simplesmente pega o aviãozinho dele e vai embora e deixa o Peter aí completamente transtornado depois de tanta coisa que ele teve que passar esses dias aí. Depois disso, o Peter fica muito desnorteado, ele precisa desabafar, ele vai falar com a Tia May, daí a Tia May fala que ele tem que conversar com um homem, né, com uma figura paterna, né, não tem mais o tio Ben, então ela diz assim, seria bom tu conversar com algum amigo do teu pai, porque eles vão te falar como é que era teu pai, tu lembra muito teu pai, enfim. Daí ele acha lá um amigo das antigas lá do pai dele, vai lá conversar com o cara tem um filho, daí ele tá meio se desentendendo com o filho aí, né, o cara tem um bar, daí ele vai lá, enfim, ele vê que tem uma certa discussão entre eles. Esse cara conta para o Peter como o pai dele era, que o pai dele era heróico também, né? Tinha um senso de justiça grande, impediu um pai que tava batendo num moleque lá no filho dele. Daí ele conta toda essa história e, em paralelo, tinha um monstrinho aí, um cara que se chamava de Lula, e é legal que o nome dele é Lula, mas ele se veste de verde, então tem um pouquinho de Lula e um pouquinho de velho da van. Enfim, mas o que acontece é que o Peter acaba lutando contra esse cara aí, esse Lula, e ele descobre que esse cara é filho desse amigo do pai do Peter. Então ele também vai lá, tem um discurso aí, né, dizendo assim, tu se sente melhor por ter batido no meu pai, uns negócios assim e tal. É uma historinha meio que pra mostrar que o Peter deveria seguir, né, não deveria cair nessas alucinações todas aí do Norman, que ele não era mau e etc. Depois, o Aranha salva um gato de uma árvore. E, sim, a história começa assim. Tem um gato na árvore, ele vai lá, salva o gato é extremamente fedorento, daí o gato meio que persegue ele, e daí tem uns carinha querendo matar o gato. Daí eles dão uns tiros pra cima do Aranha, o Aranha pensa que é com ele, depois o Peter vai numa boate e os caras entram na boate, e porque o gato tinha entrado junto com o Peter. Esses caras aí, eles estavam tentando matar o gato a mando da Ima, porque esse gato seria uma bomba genética. Porém, o gato acaba fugindo, né? O Peter salva o gato, os caras param de perseguir o tal do gato e o gato fica com o Peter e o Randy. E enfim, que termina por assim. O gato vai com eles pra casa e a tal bomba genética a gente não faz nem ideia do que quer que seja. Depois temos uma outra história em que o Aranha impede uma gangue ali, no caso, os Executores, que estavam atacando o Jimmy 6, o Jimmy 6,
que é aquele outro líder de gangue aí, que é meio amigo do Peter. Então tem assim uma certa briga ali, mas também não leva muita coisa não. E dito isso, a gente vai para a conclusão da grande história que permeava tudo isso aqui, que era a morte da Mary Jane. A Mary Jane embarcou em um avião lá no comecinho, lá da fase do Heróis Prêmio. Ela foi num avião, o avião explodiu no ar, daí foi dada como morta, mas o Peter não acreditava nisso. E a gente vai ver que, ainda durante essa história do Jimmy Six, tem um carinha em outro lugar, a gente não entende direito qual é que é a moral dele, mas o Peter leva uma bala de raspão, o cara sente a dor, o Peter faz uns movimentos de luta, assim, yayu, e daí o cara faz também, e daí a gente fica pensando, mas o que é isso? Coisa meio estranha. E a gente vai entender que, na verdade, esse cara tá com a Mary Jane, ele sequestrou a Mary Jane. Então a gente volta muito tempo no passado, a gente não sabe exatamente quando, mas esse cara, em certo momento, tinha uns poderes psíquicos, não fica bem claro quais eram esses poderes, mas aparentemente ele consegue meio que absorver as memórias da pessoa, consegue saber todas as coisas que a pessoa tem em mente. Ali no caso do Peter, ele meio que quis ser o Peter, né? E a partir do momento que ele quis ser o Peter, ele ficou ligado ao Peter a ponto dele meio que sentir as dores do Peter. Mas a moral é que, por ele ver o Peter, por ele entender o Peter, ele sabia que o Peter era o Aranha, tudo, ele descobriu tudo isso só de encostar no Peter, e ele decide então que vai pegar a Mary Jane, e a moral dele pegar a Mary Jane não era porque ele estava obcecado pela Mary Jane, mas ele estava obcecado pelo Peter. Ele queria se tornar o Peter, e para fazer isso, então ele ia matar o Peter. Agora, como é que ele ia viver a vida do Peter, sendo que ele não era o Peter fisicamente, né? Eu acho que essa é a grande questão, né? Ele pode ter a mesma mente e tudo, mas ele não vai virar o Peter. As pessoas vão olhar para ele e vão dizer assim, cara, tu não é o Peter, não adianta tu vir aqui dizer que é o Peter. Não sabemos como é que ele ia fazer esse plano dar muito certo depois, porém, ele ia matar o Aranha. E ele meio que chama, aparentemente, né, ele chama o Peter com os seus poderes, e ele vai lá na casa onde é que a Mary Jane tá presa, ele acha a Mary Jane, daí ele, oh meu Deus, Mary Jane, você tá aqui, eu nunca acreditei que tu tinha morrido, então vamos lá, e daí nisso surge esse cara, e ele e o Aranha tem uma briga bem grande, bem extensa, e por fim, quando que eles estão lá brigando que o cara tá prestes a matar o Aranha diz pra ele, tu quer ser eu, mas a maior virtude da minha vida é com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E quando tu me mata, tu tá indo contra o meu maior princípio. Então, tu não vai ser eu. Não adianta, tu não tá seguindo o meu princípio básico de vida. E daí, quando que o cara ouve isso, ele diz, tem razão, então vou te deixar em paz. Ele vai embora e aparentemente se explode. Cara, uma coisa assim, um final muito legal, Michael Bay total. Acontece isso, o Peter salva a Mary Jane, leva ela pra casa, daí todo mundo vê que ela tá viva. Porém, quando que eles voltam pra casa, eles têm ali uma certa discussão, né? Temos que ficar juntos e tal, beleza, nossa, estão querendo passar um tempo juntos, porém aparecem algumas ameaças pela cidade e o Peter se veste de Homem-Aranha e vai salvar o mundo ao invés de ficar com a Mary Jane. E quando que o Peter volta aí da sua ação como Homem-Aranha, a Mary Jane diz assim, olha, eu entendo a tua vocação como Aranha, entendo que tu tem teus grandes poderes, vem grandes responsabilidades, mas é por isso mesmo que eu acho que a gente tem que se separar, porque tu precisa viver essa tua vida e eu não quero mais viver isso. Enfim, eles se separam, e é assim que termina a fase do Howard Mack. Essas histórias que eu trouxe aqui, elas saíram em um encadernado e mais um pouquinho numa outra coisa, porque justamente aquela vingança do Duende Verde foi dentro desse encadernado. Era uma época que não tinha muitas coisas muito bem pensadas, assim, né, na questão do próprio encadernado, né? Trouxe elas aqui todas reunidas, que daí fecha todas as histórias do Howard Mack. Além de que tem algumas historinhas aqui dentro que são escritas pelo Paul Jenkins, que estava fazendo uma outra mensal do Aranha nesse mesmo período. A arte em geral aqui, ela é feita pelo Romitinha, né, como vocês devem ter visto aí, né? Mas além do Romitinha tem o Erik Larsen no pior desenho que eu já vi do Erik Larsen na vida. Os quadrinhos de hoje do Erik Larsen, lá do Savage Dragon, eles estão com uma arte bem estranha. E nessa época aqui do Aranha, elas estão ainda piores. Então, cara, que lamentável que tá esse desenho aqui do Erik Larsen. Além deles, nós temos também o Mark Buckingham, que fazia lá a mensal com o Paul Jenkins. Ele foi o cara que desenhou o Miracle Man do Neil Gaiman, basicamente. Então, o cara é muito bom, né? Mas aqui ele não era assim tão espetacular, mas
então por ruim não passava. Além disso, nós tínhamos também o Joey Bennett desenhando algumas histórias aqui no meio. Bennett nessa época mais conservadora dele, um estilo mais Joey Madureira, mas bem boa. Eu gostava bastante do Joey Bennett, tanto nessa época aqui como agora mais recente. O cara manda muito bem no desenho, não dá pra negar. Também tem uma historinha desenhada pelo Lee Weeks, que é outro grande desenhista que todo mundo conhece, então é outro cara fenomenal. E tem até o Charlie Adlar, né? O cara que desenha o The Walking Dead, simplesmente. Não é um desenho assim que me salta os olhos, que eu acho ele grandes coisas, mas assim também, né? Perto do Erik Larsen ele passa por bom nessas coisas aqui. Mas é um cara que ficou muito famoso bastante tempo depois, fazendo o The Walking Dead. E para falar sobre esse roteiro final aqui, eu acho que tem bastante coisa errada. Assim, em geral, o Howard Mack não foi um autor espetacular, meu Deus, que grande autor. O que é uma pena, porque o Howard Mack fez um motoqueiro fantasma que vale, que é o Danny Cat, que todo mundo já sabe disso, quanto que eu gosto dessa fase. Torço muito para sair a Epic Collection da fase do Howard Mack, lá no personagem. Porém, no Aranha, que fraquinho, hein? Ficou devendo mesmo, assim. Acho que, assim, a história dele do Duende Verde aí, ela é uma história bem legal, bem contada, dá uma puxada pra cima justamente quando o Paul Jenkins escreve um pouquinho aqui, né, aqui no meio, mas eu acho que é uma boa história, assim, uma história bem pavimentada, tanto que passou lá naquela Vingança do Duende Verde, que foi escrita pelo Roger Stern, e tudo foi uma grande colcha de retalhos que foi unida aqui nesse arco final, e foi muito bem desenvolvido isso aqui, apesar de que faltou uma grande conclusão, vamos dizer, porque não tem uma luta derradeira, não tem um final, né? A história fica no ar, simplesmente o Norman diz assim, um dia a gente se vê por aí, falou, valeu, e o Norman vai embora, e fica lá o Peter totalmente desolado, depois de ter sofrido tudo quanto que era tipo de lavagem cerebral ali por ele, mas enfim, a conclusão do Senador Ward, pra quem acompanhou desde o começo, pensava, assim, eu por exemplo, eu pensava que ia ser uma grande coisa, assim, né, ia ter uma grande revelação, foi uma revelação meio corrida, assim como todo esse arco final do Howard Mack, porque tem muita coisa assim, meio tocada, e tem umas histórias que surgem do nada, e daí tu pensa, pô, ele podia dedicar mais tempo a concluir a história do Senador Ward, por exemplo, mais tempo para a história da Mary Jane, que eram as duas histórias principais aí, mas ele ficou passando numas outras coisas, e essas conclusões específicas do Senador Ward e da Mary Jane acabaram sendo bem enxutas e bem corridas, e a do Senador Ward ficou bem esquisita mesmo. Eu acho que faltou uma coisa melhor para isso, porque o Senador Ward, ele era tão importante, assim, a trama dele se mostrava tão importante quanto a do Norman. Porém, a conclusão dela é muito abaixo da do Norman. Eu realmente não sei o quanto que o Howard Mack foi convidado a ser retirado do título. Não sei se estava vendendo bem, o que, eu sei que logo quando que ele sai, entra o Straczynski, que daí foi uma grande revolução, né, que todo mundo conhece aí, que foi muito bem, até que ficou tudo muito mal. Então, o Howard Mack meio que deu uma corrida pra resolver isso tudo, e inclusive essa coisa ali da Mary Jane. Essa coisa da Mary Jane, eu acredito que ele já sabia o que ele estava fazendo, e ele queria que fosse a conclusão das histórias dele, justamente o Aranha achar a Mary Jane, descobrir que tinha esse cara aí que era obcecado pelo Peter, e que no fim a Mary Jane ia perceber que era um problema estar com o Peter, porque o Peter tá muito mais preocupado em ser o Aranha do que ser o marido dela. Enfim, que essa história aqui, ela marca o fim daquilo do Homem-Aranha que eu pretendia acompanhar. Porque daí depois entra o Straczynski, daí depois tem muita coisa para acompanhar do Straczynski. Até tem umas coisas do Paul Jenkins que eu poderia fazer um outro vídeo, mas vou pensar no assunto, né? E principalmente porque eu não comprei as edições que seguiram, tá? Isso aqui eu comprei depois, tá? Eu não comprei na época, mas as histórias que eu trouxe aqui hoje, elas se passam em Homem-Aranha Premium 11, tá? Depois pula para 13, que é aqui que tem os Esmaga-Aranha, coisa arada, e daí depois a gente pula pra mensal da Panini, que se vocês lembram dela, ela é um pouquinho maior do que as mensais aqui do Premium, ela não é formato americano, ela é um pouquinho maior. Então tem aqui a 1, tá? Depois a 2 não tem, porque daí tem umas outras histórias perdidas lá, malucas, mas aí tem a 3, que ainda traz essas histórias do Howard Mack, a 4... está aqui, essa capa que eu apresentei aqui na abertura do vídeo. Essa aqui com a conclusão da luta com o Duende Verde. E por fim, a 6, que mostra ele se reencontrando
com a Mary Jane. Esse formato aqui da Panini é bem bizarro, ele é um pouquinho maior aqui, e aqui a capa dessas aqui, ela é uma capa mais dura. A capa da primeira edição, ela é uma capa mol, completamente mol. Essa aqui já é uma capa cartão um pouquinho mais dura. Enfim, a Panini, quando começou a entrar aí no ramo, foi uma loucura, e também eles não sabiam muito direito o que estavam fazendo. É outro assunto para outro vídeo. Espero que você tenha gostado dessa trajetória aqui pelo Homem-Aranha do Howard Mack. Comenta aí se você leu isso aqui na época, comenta se você achou isso bizarro só de ouvir aqui, enfim, bota teu comentário aí para nós continuar conversando aí embaixo. Beleza? Obrigado para quem tá inscrito no Gibizinho. Se tu não tá, se inscreve, compartilha o vídeo, vamos chegar a 5.000 no aniversário de 5 anos. Então vem comigo, é dia 12 de maio, completa 5 anos do Gibizinho. Então bora bater 5.000 até lá. Feito! Valeu, falou, um forte abraço e tchau!